E salve galera, beleza? Hoje eu tô trazendo mais um vídeo aqui, mas só que esse vídeo aqui, gente, eu prometi aquele vídeo lá pra vocês sobre os Triângulos das Bermudas e assim nas fotos lá que eu postei. E hoje a gente vai ver sobre os Triângulos das Bermudas. Do Triângulo das Bermudas a gente vai passar pra Zona do Silêncio. Aí da Zona do Silêncio a gente vai passar um pouco pela... Eu tava pensando em gravar a Área 51, gente, mas só que acho que algum de vocês já conhece, né, sabe muito da história, que a Área 51 não é lugar para OVNIs, né, a gente não sabe, né, se tem um subterrâneo lá embaixo, a gente não sabe, mas é mais lugar para aéreos, né, a gente não mostra quase nada sobre a história, e é um vídeo mais do que uma hora, é muito, muito grande, eu não vou gravar tudo isso, vou só resumir aqui, mas... A gente também tem do Chernobyl, que vai ser postado também em breve. E a gente vai ver Triângulo das Bermudas. Como pode ver. Grande mistério. Então... Só lembrando, gente, que aqui também já chegou a caixinha. Agora a gente dá para escutar, eu e vocês. E eu vou explicar cada certinho sobre isso. Bem, muitos serviços. Bom, vem comigo porque eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao mundo. Já ouviram falar em algum momento sobre o Triângulo das Bermudas, sendo muito presente em diversas culturas, tendo uma série de filmes, livros e até pesquisas circulando sobre esse tema aí, viu? E não é pra menos, família. Esse lugar está recheado de surpresas e mistérios, tendo os casos mais bizarros de desaparecimento que você irá conhecer. O espaço, que é compreendido como o Triângulo das Bermudas, é uma região de aproximadamente 500 mil metros quadrados, situado no Oceano Atlântico, estando bem próximo dali da costa da Flórida, Miami, Bermuda e Porto Rico. Ao longo da história, pelo menos 75 aviões e milhares de navios desapareceram após adentrarem a essa região do Oceano Atlântico. E claro que nunca mais retornaram, né? Até os dias de hoje, pouco se sabe sobre esses desaparecimentos. E provavelmente isso irá permanecer assim por bastante tempo. Não é de hoje que o Triângulo das Bermudas é conhecido pelos seus mistérios, já que as lendas percorrem séculos, né? Existindo uma coletânea de teorias malucas que tentam justificar o que é que está acontecendo ali. Porém, claro, família, ninguém foi capaz de ter alguma certeza até o momento. Para você ter uma ideia, o registro mais antigo da lenda do Triângulo das Bermudas foi feito durante a primeira expedição de Cristóvão Colombo para o Novo México. Em uma carta, Colombo descreveu que a sua tripulação e ele avistaram uma grande labareda que mergulhou para o fundo do mar. Ainda na mesma região, ele relatou ter visto uma luz estranha aparecendo na distância, mas que sumiu logo na sequência. Alguns anos depois, o próprio Shakespeare ia ser o primeiro artista a produzir uma obra envolvendo a lenda do Triângulo das Bermudas, com a peça A Tempestade, que contava a história de uma embarcação que naufragou por lá. Porém, é claro, as lendas só ganharam corpo realmente nas culturas do mundo a partir do século XX. Isso aconteceu porque no passado, por mais que a lenda já existisse, embarcações desaparecerem era algo extremamente comum, já que não haviam aparelhos sofisticados para garantir o sucesso das jornadas. Além disso, nada garantia que embarcações desaparecidas apenas estariam em algum lugar que foi descoberto ali de boa, né? Só que, família, com a chegada de aparelhos tecnológicos mais sofisticados, é claro, a ideia de ainda existir embarcações sumindo na região passou a ser muito mais absurda do que era antes. Agora, os grandes navios de metal eram capazes de suportar até tempestades violentas. Então, o que é que estivesse acontecendo ali teria que ser algo muito impressionante mesmo, né? Um caso que ficou bem famoso nessa época foi o USS Cyclops, uma embarcação com 309 pessoas na tripulação que no ano de 1918 se aventurou a caminho do Triângulo das Bermudas. O que chamou muita atenção para esse caso foi que a embarcação estava em contato via rádio com pessoas do lado de fora, que relataram que o navio simplesmente parou de responder de uma hora para outra. E claro que nunca mais foi visto por ninguém. O mais bizarro nisso tudo foi que naquele dia não tinha ocorrido algo de diferente por lá que pudesse causar o naufrágio da embarcação. Não haviam tempestades ou algo
mais estranho naquela região. Era um dia limpo e perfeito para aquilo. Além disso, a vistoria da embarcação estava em dia, com seus registros mostrando que ela estava em perfeitas condições quando deixou o porto para trás. Como esse incidente aconteceu numa data bem próxima ao início da Primeira Guerra Mundial, uma hipótese que vingou bastante sobre o desaparecimento dizia que ele provavelmente tinha sido afundado por um ataque dos alemães. Família, mas o que não colabora muito com essa teoria aí é que depois desse incidente, pelo menos mais 74 embarcações tiveram seu desaparecimento registrado na região, sendo que a mais recente delas aconteceu no ano de 2015. Isso mesmo, meus queridos. Há cerca de 7 anos atrás, o navio de carga El Faro desapareceu por completo, junto com seus 33 tripulantes. E claro, não foram encontrados vestígios dele até os dias de hoje. Pois é, gente. Uma das teorias que tentam... Só sabendo que Triângulo das Bermudas parece ser um portal que não tem mais volta. É uma coisa, tipo, desaparece que não tem mais, tipo, como encontrar e ninguém sabe o que tem lá, entendeu? Ou seja, a maioria das pessoas que entrou no Triângulo das Bermudas, navios, aviões, ou essas pessoas já morreram, ou essas pessoas entrou em outra dimensão que ninguém se sabe até hoje, né? Ou... gente, uma coisa meio misteriosa que nem consigo explicar porque eu nunca, tipo, fui pra lá, eu nunca conheci. Eu já ouvi relatos de boatos como isso aí, entendeu? Mas ninguém vai saber como que é lá no Triângulo. Justificar o que ocorreu no Triângulo das Bermudas ali defende que na realidade o local é abrigo da cidade perdida de Atlântida, que estaria nas profundezas e que ela seria responsável por causar os naufrágios. Segundo a teoria, Atlântida era um local repleto de tecnologias muito avançadas e que algumas delas poderiam estar resultando no fenômeno misterioso. Bom, por mais que essa teoria tenha muitas pessoas que acreditem, eu quero saber a sua opinião também, tá? Deixa aqui nos comentários. Outra teoria, que dessa vez traz muito mais dados do que a primeira, defende que a causa dos desaparecimentos sejam culpa de uma nuvem hexagonal que produz um fenômeno que pode ser chamado de bomba de ar. Esse evento já foi registrado em várias partes do mundo e consiste em uma formação de nuvem em que a velocidade dos seus ventos se tornam progressivamente maiores, chegando a atingir centenas de quilômetros por hora. Porém, ao contrário deles, essa nuvem acaba sendo liberada muito rápida do efeito. Mas a energia acumulada resulta em uma rajada de ar que seria capaz de derrubar navios e, claro, revirar embarcações sem problema nenhum. Uma terceira teoria que tenta explicar o que é que está acontecendo por lá foi chamada de névoa eletrônica. A ideia foi trazida a propósito por um dos sobreviventes do Triângulo das Bermudas, o piloto Bruce German, que testemunhou o fenômeno com mais 2 passageiros. Eles estavam sobrevoando a região quando foram pegos por uma violenta nuvem que fez com que todos os seus aparelhos de navegação parassem de funcionar, fazendo com que ele tivesse que meio que viajar ali só com o olho, sabe? Por sorte e muita experiência, ele sabia como se orientar e foi capaz de sair de lá com vida. Porém, família, algo muito bizarro aconteceu quando eles olharam para os seus relógios, já que a viagem que deveria ter levado 75 minutos para ser feita ocorreu em apenas 35 minutos. Com isso, ele desenvolveu uma teoria que acredita que essa névoa eletrônica tenha os propulsionado ali no espaço ou no tempo, meio que como uma viagem mesmo, sabe? Só que, bom, aqui pensando nisso agora, também imagina as possibilidades dos seus relógios só terem parado de contar o tempo conforme sofreu interferência. É uma possibilidade. Deixa nos comentários quais dessas aí você acredita. Mas é claro que não acabou nas teorias, né? Vem comigo. Outra teoria que tenta resolver os séculos de mistério envolvendo o Triângulo das Bermudas é conhecido como supercorrenteza. Nela acredita-se que eventos tectônicos e vulcânicos possam ocorrer de uma maneira única na região, onde disputam simultaneamente em direções opostas. Isso acaba causando 2 tsunamis com mais de 10 metros de altura, que ao se colidirem, criam uma parede de água que seria capaz de atingir até 30 metros de altura. É claro que afunda qualquer navio por ali, né? E se você tá pensando, mas Thiago, e os aviões? Bom, aquela região, eles costumam sobrevoar numa altitude menor do que a altura que essa onda teria. Então, poderia facilmente esbarrar nela. Porém, claro, eu pessoalmente acho que de todas as teorias até agora, essa é uma das menos plausíveis. Estou falando que foi Eldorado, tá ali? Não sei. A cidade de Atlântida, aliás? Não sei. Vamos saber, né?
É claro que essa teoria não poderia faltar, né, família? Ela defende que os eventos do Triângulo das Bermudas são causados por OVNIs. Ah, não é Como eu já cheguei mentira. até aqui a mencionar nesse vídeo, o próprio Cristóvão Colombo e sua tripulação avistaram OVNIs enquanto exploravam a região numa época em que a gente nem tinha dado nome para isso ainda. Ao longo da história, diversos relatos de avistamentos foram trazidos a público, e não apenas feitos por civis. Há muitos deles que são trazidos diretamente por militares, pilotos que, reportam os seus avistamentos mesmo quando estão viajando acima da velocidade do som em caças. Bom, com isso, se no Triângulo há uma espécie de base e eles possuem aeronaves que deixam as nossas mais rápidas comendo poeira, seria fácil de se imaginar que eles conseguiriam afundar e derrubar qualquer coisa por ali, né? Bom, família, pode ser que recentemente a gente tenha finalmente encontrado uma resposta mais que definitiva para o que está acontecendo no famoso Triângulo das Bermudas. E olha, essa resposta parece tão absurda como as outras teorias, tá bom? Ela envolve diretamente o polo magnético terrestre. Para quem não sabe, no interior do nosso planeta há puro magma que se mantém fervendo por conta da imensa pressão que a crosta terrestre causa nele. Esse manto de magma é formado principalmente de rochas, porém é uma infinidade de mistérios que acabam indo parar ali. Como eles em sua maioria são muito mais densos, tendem a afundar para o núcleo terrestre, onde passam a entrar em contato com os demais metais e junto eles formam o campo magnético do planeta. Ou seja, família, a Terra não é nada mais do que um imenso imã. Além disso, esse polo é muito importante para que a gente possa viver aqui no planeta tranquilamente. A todo instante nós estamos sendo bombardeados por radiação espacial, principalmente do Sol, como a luz ultravioleta, e o campo magnético é responsável por nos proteger disso tudo. Aliás, eu não sei se você sabe, mas as auroras boreais são formadas por partículas radioativas vindo do espaço, sendo paradas ali pelo campo magnético da Terra. Podemos observar o escudo em tempo real e a olho nu de diversas partes do mundo. Agora, meus queridos, é a hora que a coisa fica ainda mais interessante. Por mais que o planeta seja relativamente redondo, na prática ele não é bem assim, sendo que há uma leve achatada ali na sua circunferência, além das inúmeras irregularidades de terreno, né, que fazem com que o campo magnético nem sempre se comporte como deveria. Assim, essa teoria defende que a geografia do Triângulo das Bermudas coloca ele ali em uma pequena bolha em que o campo magnético simplesmente não funciona. Isso seria resultado de dois principais fatores. O primeiro deles, como eu disse, é a geografia da região, que enfraquece o campo magnético. Já o segundo fator seria uma imensa rocha magnetizada que pode ter sido algum meteorito metálico que veio do espaço e está no subsolo da região. Assim, por conta da proximidade e a fragilidade do campo da Terra por ali, ele acaba sendo mais forte e vira o campo magnético dominante da região. Agora vai uma perguntinha para você. Qual equipamento todos os navios e aviões utilizam desde o início das grandes navegações e ainda é extremamente necessário nos dias de hoje? Meus queridos, se você falou a bússola, tá correto, né? Isso mesmo, ela é crucial para qualquer viagem marítima até hoje, já que utiliza a tração da sua agulha em direção ao polo norte magnético da Terra, para permitir que navegadores sejam capazes de saber a todo instante a direção cardeal ali que estão. Sabendo onde está o norte, você consegue encontrar o sul, leste, oeste, enfim, podemos saber para qual lado deve seguir para chegar até o seu destino. Mas, meus queridos, como ela depende do polo magnético terrestre para funcionar basicamente, ao entrar dentro da bolha do Triângulo das Bermudas, a bússola passaria a apontar a sua agulha para a direção do norte magnético dali. Assim, se você não tiver noção do que está acontecendo, você apenas utilizaria a sua bússola normalmente e estaria andando em círculos e um raio em torno do triângulo. Assim, claro, se você está em um avião, acabaria rodando até que seu combustível acabasse e, claro, caísse. Já no caso das embarcações, o que acabaria seriam os suprimentos. As pessoas enlouqueceriam e entrariam em conflito, ou apenas sofreriam com a inevitável morte, principalmente se a jornada fosse planejada para ser rápida e não tivesse muito mantimento por lá, né? Pensa que quando você está no meio do oceano, todos os lados em 360 graus são a mesma paisagem. Então, sem a bússola ou alguma terra firme de referência, é praticamente impossível se manter na rota, já que a própria correnteza das águas te forçariam a corrigi-la constantemente. E essa teoria até que faz muito sentido, né? Principalmente quando a gente analisa o caso daquele piloto sobrevivente
exatamente que eu acabei de falar. Seu conhecimento pode até ter sido o que permitiu lhe reconhecer o que tinha algo errado ali com seu equipamento, já que se ele tivesse seguido somente a bússola, provavelmente teria acabado como os demais, desaparecido. Mas e aí, Então, gente, se você gostou desse vídeo, não já deixa o like, deixa o joinha. Esse vídeo, gente, sobre esses OVNI aí que ele falou, gente, é tudo mentira, tá? Na verdade, a história é real, mas só que esse negócio de OVNI que puxaram pro Triângulo, não. Ó, só lembrando que os OVNI, ele não vive no outro universo, eles não vivem em outro plano, coisa nenhuma. Eles vivem aqui na Terra, mas só que eles estão em fundo baixo do oceano, gente. No fundo do mar, né? Mar não, oceano. Estão escondidas por alguma profundidade lá do oceano que a gente não sabe. E só os OVNI, eles acham que ele tem acesso ao Triângulo das Bermudas para ir e voltar. Mas esse vídeo foi esse vídeo, gente. Espero ter gostado. Deixa o like, deixa um gostei. E é isso. E fui.